Todos os meses, a mesma história se repete. O salário cai na conta. Por alguns minutos, existe uma sensação de alívio, a impressão de que agora tudo está resolvido. Mas então começam os pagamentos aluguel, conta de luz, internet, mercado, transporte, cartão de crédito. E quando você percebe, aquele dinheiro que deveria durar um mês inteiro já está praticamente comprometido. Muita gente vive exatamente assim. Trabalha todos os dias, cumpre horário, se dedica, mas no final do mês sente que está apenas sobrevivendo, sem conseguir guardar dinheiro, sem conseguir investir, sem conseguir construir algo para o futuro. E então surge uma pergunta silenciosa que muitas pessoas fazem para si mesmas. Será que quem vive com apenas um salário consegue realmente construir estabilidade financeira? Ou será que esse tipo de realidade está reservado apenas para quem ganha muito? Talvez você já tenha pensado nisso. Talvez já tenha ouvido falar sobre investimentos, liberdade financeira, renda passiva, mas no fundo parece que essas coisas pertencem a outra realidade. Uma realidade distante, uma realidade onde sobra dinheiro, só que existe algo importante que muitas pessoas ainda não perceberam. O maior problema financeiro de muita gente não é apenas ganhar pouco, é não ter estratégia com o dinheiro que ganha. Porque existem pessoas que recebem salários altos e mesmo assim vivem endividadas. E também existem pessoas que ganham apenas um salário, mas conseguem construir estabilidade ao longo dos anos. A diferença não está apenas no valor, a diferença está nas decisões repetidas todos os meses. E é exatamente isso que vamos começar a entender nesta série. Porque viver com um salário não significa viver sem futuro. Significa apenas que cada decisão precisa ser mais consciente. Imagine duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário. As duas trabalham no mesmo lugar. As duas recebem o mesmo valor todos os meses, mas depois de alguns anos, a realidade delas é completamente diferente. A primeira pessoa continua no mesmo lugar, sem reserva de emergência, sem investimentos. Dependendo totalmente do próximo salário para pagar as contas, a segunda pessoa também não ficou rica, mas construiu algo importante. Tem uma reserva de emergência. Começou a investir, tem mais tranquilidade financeira. O que mudou? A estratégia, pequenas decisões tomadas todos os meses. Guardar um pouco, evitar dívidas desnecessárias, pensar no futuro antes de gastar tudo. No presente parece simples, mas poucas pessoas fazem isso de forma consistente. E é exatamente por isso que tanta gente fica presa no mesmo ciclo. O salário entra, as contas saem, o dinheiro desaparece. E o próximo mês começa exatamente igual. Esse ciclo cria uma sensação de prisão invisível, porque quando todo o dinheiro já tem destino antes mesmo do mês começar, você não tem espaço para construir futuro. Você apenas reage às contas. Mas existe uma forma de começar a quebrar esse padrão. Não com fórmulas mágicas, não com promessas irreais, mas com algo muito mais poderoso. Consciência financeira. Consciência sobre para onde o dinheiro está indo, consciência sobre quais decisões realmente ajudam a construir estabilidade e consciência sobre quais hábitos estão sabotando sua vida financeira. Muitas vezes o problema não está nos grandes gastos, está nos pequenos. Pequenas compras, pequenos impulsos, pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que somadas ao longo de meses e anos, fazem uma enorme diferença. Por outro lado, pequenas decisões positivas também têm um efeito poderoso. Guardar um pouco todo mês, evitar dívidas desnecessárias, começar a investir mesmo com valores pequenos. E aqui existe uma ideia simples que pode mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Muitas pessoas pensam assim: se eu não consigo guardar muito dinheiro, então não adianta guardar nada. Mas isso não é verdade. Se você não consegue guardar muito, tente guardar pelo menos o valor de 1 ou 2 dias de trabalho. Pense nisso. Imagine que você trabalha 30 dias no mês. Se conseguir guardar o equivalente a apenas um dia de trabalho, já é um começo. Se conseguir guardar 2 dias, melhor ainda. Pode parecer pouco, mas ao longo do tempo essa pequena atitude cria algo que muita gente nunca consegue construir. Uma base financeira, porque o objetivo no começo não é acumular grandes valores. O objetivo é criar o hábito de separar uma parte do que você ganha, o hábito de não gastar tudo, o hábito de pensar no futuro. Quando esse hábito se repete mês após mês, algo começa a acontecer. O dinheiro guardado cresce, a disciplina aumenta e a sua relação com o dinheiro
começa a mudar. Você deixa de ser apenas alguém que trabalha para pagar contas e começa a se tornar alguém que constrói algo ao longo do tempo. Nesta série nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre como organizar o dinheiro quando se vive com apenas um salário, sobre como evitar erros que prendem tantas pessoas em dívidas, sobre como criar uma reserva de emergência, sobre como dar os primeiros passos no mundo dos investimentos e, principalmente, sobre como transformar disciplina financeira em algo que constrói futuro. Porque construir patrimônio não é um evento, é um processo feito de decisões repetidas ao longo do tempo. Decisões que no começo parecem pequenas, mas que no futuro fazem uma enorme diferença. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente aquele ciclo que muitas pessoas conhecem. O salário entra, o dinheiro sai e parece que nada muda. Mas a verdade é que mudança financeira quase nunca acontece de uma vez. Ela começa com consciência, começa com organização e começa com a decisão de parar de apenas sobreviver financeiramente e começar a construir algo. E é exatamente esse caminho que vamos percorrer juntos nesta série. Nos próximos episódios você vai entender como organizar um salário de forma inteligente, como criar espaço para guardar dinheiro mesmo quando parece impossível, e como começar a investir de forma simples. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é quanto você ganha. A pergunta mais importante é o que você faz com o dinheiro que ganha. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal Arte de Multiplicar. Assim você não perde os próximos episódios desta série. E se você conhece alguém que também vive com apenas um salário e quer melhorar a vida financeira, compartilhe este vídeo, porque às vezes uma informação simples pode ser o primeiro passo para uma mudança enorme no futuro. Nos vemos no próximo episódio.